Olá, hoje respondendo a inscrita que quer fazer uma grade. Ela não trabalha com tricô comercial ainda e ela quer vender peças prontas, já confeccionadas. Faz a blusa e quer vender, mas ela quer saber como fazer uma grade, colocar tamanhos, porque as clientes dela, mas essa veste qual tamanho? As clientes pedem isso. Para que idade? Então, sugiro ela fazer uma grade para adulto, masculino, feminino e para infantil. Tamanho adulto de blusas normalmente é considerado PMG, mas também poderia ser PP e GG, ou G1, G2, G3, para tamanhos maiores. Aí você tem uma grade mais larga, uma grade mais detalhada. Para você fazer tamanho P, M, G, GG, PP, para você colocar numeração assim, você precisa ter em centímetros, porque nós trabalhamos com fita métrica ou fita medidora para calcular tamanho de roupas. Então, eu sugiro fazer uma observação nas clientes que você já tem ou nas clientes que você vai querer colocar o teu produto, medir peças que já estão sendo oferecidas. Por exemplo, tamanho que é ali marcado como P. Quantos centímetros tem de busto? Quantos centímetros de quadril? Quantos centímetros de manga? Quanto de comprimento? E assim por diante. Coloca uma tabela, busto, e vai anotando. Digamos, tamanho P deu 92 centímetros. Uma outra blusa que esteja marcada com tamanho M deu 98 centímetros. Isso são centímetros. Uma que esteja marcada com tamanho G deu 114. Uma que esteja marcada com GG deu 134. Suponhamos, isso não é... Eu não medi blusas assim, tantas blusas nas lojas para saber de todas elas. Mas suponhamos que essa seja uma numeração com os centímetros que você já observou. Faz a tua tabela. Depois você vai para quadril. Nem sempre é a mesma medida. 92 de busto, digamos 96 de quadril. E assim vai aumentando. Depois manga. Só que manga... não quer dizer que todo o tamanho P tenha esse tamanho de manga, mas você oferece. E aqui aumentou 6 centímetros. Daqui já aumentou mais, daqui já aumentou mais. Mas não quer dizer que uma pessoa considerada que use tamanho GG vai ter uma manga de 70 centímetros. Isso não bate. Não faz uma correlação de busto com tamanho, com comprimento de manga. Então, tem que se tomar cuidado com mangas também. Se vai fazer calça, a mesma coisa. A calça já tem outra grade, não é a mesma. A grade da calça vai por medida de cintura, medida de quadril, medida de gancho, porque isso também é importante para uma calça, mesmo sendo de lã, mesmo que ela estique, precisa ter um gancho que caiba ali e não fique prendendo a pessoa. E de comprimento também. Às vezes, no entremeio dessas, tem a medida de coxa também, e tem a medida de abertura embaixo. Às vezes a calça é mais larga, tipo boca de sino, ou uma calça mais apertada, então você também precisa fazer uma grade mais detalhada. Faz essa grade. Por que chama grade? Porque você faz assim. Coloca dentro de um espaço a medida correspondente ao tamanho de cima que você queira colocar a etiqueta em P, em M, em G e assim por diante. Infantil a mesma coisa, só que daí com a idade. Então, se você quer fazer em grade, faz observação, faz medição na clientela que você esteja vendo. Não se coloca uma numeração, uns centímetros, não se faz uma grade baseado num padrão único.
porque mudam, as pessoas mudam, elas são diferentes de uma região para outra, elas são diferentes de uma etnia para outra. Você precisa fazer observação das clientes que você queira atender com o teu produto. Feito assim, pode ser feito uma mesma blusa, como essa aqui, mesmas cores, mesmo design, o decote assim, feito com várias medidas. Fez uma com 92 centímetros, fez outra com 98 centímetros, fez outra com 114 centímetros. Não só de uma cor, faz de várias. Mesma blusa para tamanho P pode ser feito com essas duas cores, mudando um pouquinho a tonalidade, colocando outras cores, não sendo apenas duas listas, você tem uma infinidade de blusas feitas da mesma forma, com a mesma espessura de linha, com a mesma quantia de carreiras, porque você vai fazer em série. Então, você tem a possibilidade de anotar uma vez só e copiar as outras. A medida já em carreiras, porque se torna mais rápido o teu trabalho. Para costura também, faz as costuras todas juntas, faz os acabamentos todos juntos, a limpeza toda junta, passar, vaporizar, etiquetar, todo o trabalho em etapas. Aí você faz 20 blusas, por exemplo, vaporiza 20 blusas, costura as 20 blusas, põe do lado com a etiqueta dentro do pacotinho e já foi. Se é uma por vez, você faz aquela blusa, fez a frente, vaporiza, faz as costas, vaporiza, faz a manga, vaporiza, depois costura, faz o acabamento, você toma mais tempo. Então, quando vai ser feito em série, faz o trabalho em etapas. Primeiro confecção, depois vaporização, depois costura de ombros, depois em todas as peças que você já tenha pronto. Isso agiliza o serviço. Ok? Então, para quem quer fazer trabalhos assim em série, com grade, faz a sua própria grade. Não confia em grades prontas que você tira da internet. Pode ter uma ideia do que está sendo feito, do que se faz, do que é oferecido lá, das medidas mais ou menos que são feitas lá. Mas faça uma observação principalmente nas clientes que você vai atender. Certo? Essa é a nossa dica para hoje. Fazer grade para quem trabalha em série. Bom trabalho!